Olá, bom dia meus queridos alunos, tudo bem? Então, dando continuidade ali, também complementando o livro de vocês nessa parte, né, da Revolução Industrial. Hoje nós chegamos aí, na economia e indústria do Brasil. Por que que é importante nós entendermos, né, a economia e a indústria do Brasil? Porque lá no livro de vocês nós vamos estudar a desconcentração industrial do Brasil. Então, para nós entendermos aonde ela se concentrou, tá? E agora que está havendo essa desconcentração industrial, é necessário que nós vejamos esse respaldo histórico aqui efetivamente. Aí, olha só, né? História da economia brasileira. Vamos pegar aí o professor Marcos, que me perdoe, né? Mas vou entrar um pouquinho aí no campo dele aí. Então, olha só. A economia brasileira viveu vários ciclos durante a história do Brasil. Então, nós temos que lembrar que desde a chegada, né, dos primeiros navegadores aqui no nosso país e com a colonização também 30 anos após no nosso país, desenvolveu-se alguns ciclos de exploração econômica, certo? Porque a economia, ela anda junto com o desenvolvimento. Então, o primeiro ciclo que nós vamos ter, olha só, é a extração do pau-brasil. Então, notem que, esse ciclo econômico aqui vai estar diretamente relacionado à depredação ambiental também, já começando aí com a destruição da Mata Atlântica desde da colonização aí do nosso país. Mas, contudo, né, o pau-brasil, certo, muito valorizado lá na Europa, eles, logicamente, faziam móveis, né, extraíam tintura para atingir os tecidos, e etc. Então, foi o primeiro ciclo que se desenvolveu aí no nosso país. Então, aqui nós temos alguns exemplos aí de madeira derrubada para manter o primeiro ciclo econômico. Aí nós chegamos ao segundo ciclo econômico brasileiro aí, certo? Que foi o quê? O plantio da cana-de-açúcar, tá? Então, dentro do plantio da cana-de-açúcar, nós vamos ver que o nosso país já estava, né, no processo efetivo da colonização, onde o nosso território ele foi dividido em grandes capitanias. Essas capitanias foram chamadas de capitanias hereditárias e, logicamente, quem recebia esse pedaço de terra ou essa capitania tinha o dever, segundo a coroa, de desenvolver economicamente a terra. Então, já puxo o gancho aí para vocês que somente 2 capitanias prosperaram nesta época de São Vicente e Pernambuco. Por quê? Porque eles vão instaurar os engenhos de cana-de-açúcar. Qual é a mão de obra que eles vão estar utilizando aí nesse plantio ou nesse ciclo econômico brasileiro? A mão de obra escrava, certo? Não podemos esquecer isso daí que, logicamente, vai fazer parte do processo locacional industrial aí do nosso território brasileiro. Aí nós temos aí exemplo, né, de lavoura de cana-de-açúcar aí que é bastante, né, cultivado até nos atuais dias, beleza? Aí nós temos o terceiro ciclo da economia, tá? Que foi a mineração, então a extração de ouro, prata, diamante, etc. Aqui tem uma imagenzinha principalmente aí da Serra Pelada, que houve uma grande corrida aurífera para aquela região ali para extrair aí o ouro. Mas lembrando que essa foto aqui já se desprende do terceiro ciclo, porque já é uma foto, uma imagem aí mais recente, tá? Lembrando que nas regiões de Minas Gerais ali, etc., que se desenvolveu efetivamente a exploração principalmente aurífera. Aqui nós temos, né, o ourinho, o negro, mão de obra escrava, né, sendo utilizada para, logicamente, minerar esse ouro. Lembrando uma curiosidade muito interessante que o ouro aqui no nosso país era de tal abundância que ele era chamado de ouro de aluvião, certo? Então apenas, né, com uma bateia, esse instrumento aqui é chamado de bateia, o mineiro ele conseguia extrair o ouro do rio, né? Então vai pegando o cascalho, vai passando ali, o ouro está solto na beira dos rios e etc. E não precisava minerar efetivamente. Então muito ouro foi retirado aí do nosso país. Daí a economia aí na era industrial, certo?
O professor recomendou um filminho para vocês assistirem e analisarem, que foi o Barão de Mauá. Então, quem assistiu o filme vai me entender agora, certo? Então, na época, logicamente, de Barão de Mauá, ele queria fazer o quê? Ele queria desenvolver o nosso país, efetivamente dentro das revoluções industriais, certo? E ele foi cortado, infelizmente, pelo imperador. Então, foi Barão de Mauá que trouxe as primeiras linhas férreas aqui para o nosso país, foi Barão de Mauá que desenvolveu um grande projeto de comunicação no nosso país, só que infelizmente não prosperou, assim nós podemos chamar essa revolução industrial que Barão de Mauá queria implementar aqui no nosso país, em decorrência de ordens aí imperial, beleza? Ou seja, o imperador vetou, impediu com que essa prosperidade aí ocorresse, atrasando o nosso país aí em cerca de um século de desenvolvimento industrial. Então, nós podemos dizer que na era imperial o ciclo que vai predominar aí vai ser o café, beleza? O café vai ser um produto muito valorizado por vários países aí do planeta Terra, principalmente aí pelos Estados Unidos da América. E surge também por volta de 1866, o ciclo da borracha, na região norte do nosso país, e aqui eles estão extraindo látex da seringueira, beleza? E depois, logicamente, o ciclo da borracha aí acabou sofrendo uma concorrência asiática e, logicamente, as vendas diminuíram bastante. Aqui nós temos as plantações dos seringais, uma vegetação típica da região norte do nosso país. E aí na década de 70, mais recentemente, nós chegamos aí ao ciclo da soja propriamente dito. Então, notem que desde a colonização do nosso país, nós trabalhamos com produtos que hoje são chamados de commodities, beleza? Então, esses commodities nada mais são do que matéria-prima, para a confecção de outros produtos. E, logicamente, todo esse dinheiro que vai sendo arrecadado, ele vai sendo utilizado para dar impulso à industrialização brasileira e também definir o espaço geográfico da nossa indústria, que vai estar diretamente relacionado aos principais portos do nosso país, porque hoje os trâmites comerciais, assim como antigamente, ele na sua maioria, feita por meio de embarcações. Tranquilinho? O professor fica por aqui, espero que tenha ajudado e a próxima aula nós continuaremos.